Voltando com o nosso programa Justiça às Claras, hoje com o diretor da Faculdade de Direito da UFMG, Fernando Gonzaga Jaime. Nesse último e terceiro bloco, nós vamos falar um pouquinho da faculdade, né, Fernando? Nós somos oriundos da vetusta casa de Afonso Pena. E como está o UFMG? Como está o curso de Direito? Quais são as dificuldades, o dia a dia que você está enfrentando ali dentro? É interessante notar, primeiro, que a universidade ela é um monumento e um patrimônio do povo brasileiro e do povo mineiro. E assim como o povo, ela também é lutadora, ela também é guerreira. E dizer de faculdade da universidade é quase redundância, porque ela vive constantemente em situações difíceis. A dificuldade na obtenção de recursos, isso é um fator que traz alguma limitação para a universidade. Mas, por outro lado, isso também provoca uma certa criatividade, né, para tentar superar esses obstáculos. A Faculdade de Direito, hoje eu tenho um grande orgulho de exercer a diretoria da faculdade e poder dizer à sociedade que nós temos o melhor curso de Direito do Brasil. Ou é o melhor ou é o segundo melhor curso de Direito do Brasil, depende dos critérios de avaliação apontados. Quem avalia isso, professor? Há várias instituições que fazem essa avaliação. Hoje, uma avaliação que tem muita credibilidade no país é a avaliação que é feita pela Folha de São Paulo. Né? Aquele ranking da Folha de São Paulo, ele é levado em consideração, mas tem outros indicadores que também são considerados. A Ordem dos Advogados faz também um controle de qualidade, onde ela confere o título ou o reconhecimento pelo OAB Recomenda. Então, tem várias entidades. O MEC faz esse controle no período de renovação para a continuidade dos cursos. Então, tem sempre controles. Para os alunos que estão nos assistindo e para toda uma comunidade em geral, o país está atravessando uma crise econômica. Isso é incontroverso. O que você diria para o jovem hoje que está cursando o direito e aí está se preparando para o mercado de trabalho? Qual é que seria a perspectiva que ele teria hoje para a carreira, para os sonhos, para toda uma vida profissional que está começando? Eu costumo dizer aos meus alunos, são duas coisas que eles devem buscar. Primeiro são os seus sonhos, né? E segundo, o caminho da felicidade. Eu acredito que o aluno hoje, que se forma em Direito, a despeito da crise que nós enfrentamos, a despeito das dificuldades, há um vasto campo de trabalho. Obviamente que esse campo de trabalho ele é reservado para os melhores, para os mais competentes, para os mais adaptados a isso. Mas nós não enfrentamos, creio eu, crise no mercado de trabalho jurídico. O estágio profissional, na sua avaliação, é importante? Aquele estágio dentro do escritório, ou nos órgãos públicos, aquele estágio fora da área acadêmica propriamente dito? O que o senhor acha disso? Isso eu acho fundamental e eu conto da minha experiência. A época que nós estudávamos, não se ouvia falar de Ministério Público na faculdade. Era uma instituição que tinha ganhado uma nova formatação depois da Constituição e tal. E com o estágio que eu fiz no Ministério Público, que eu fui motivado a buscar um concurso para o Ministério Público. Então, eu acho que isso é muito importante para despertar qual a sua vocação, quais são as suas aptidões para atuar dentro dessa perspectiva, né, da realização profissional. E como estão os professores hoje da casa? Como é que está o quadro docente? Houve uma grande renovação que é extremamente positivo. E o que é problemático, de certa forma, é que esse processo de renovação ele é muito abrupto, porque a universidade ficou muito tempo sem fazer concurso. Então, quando ela abriu os concursos, ela abriu para uma geração. Então, são professores que vão ficar 20, 25 anos, 30 anos na universidade. Isso pode ser extremamente positivo na medida em que eles possam continuar desenvolvendo as suas pesquisas, continuar avançando na interpretação e na aplicação de um direito que seja adequado à nossa sociedade.
O senhor já deu aula em várias faculdades aqui. Como é que o senhor está vendo as universidades de direito, as faculdades de direito, de uma forma geral, principalmente aqui em Belo Horizonte? É difícil de emitir uma opinião sobre as faculdades de direito. Né? Na verdade, uma área do ensino, o ensino jurídico, ela é bastante heterogênea. Você vai encontrar faculdades de primeira linha e vai encontrar faculdades absolutamente lamentáveis. Né? Essas instituições, as boas instituições, de uma forma geral, elas estão sim qualificadas para dar um ensino de qualidade ao aluno, não estão? Com as certeza. Boas faculdades. Eu pude perceber ao longo desses últimos 15, 20 anos que houve uma profissionalização do magistério superior. Em todas as faculdades? Em todas as faculdades. Principalmente das faculdades bem conceituadas, não só a Universidade Federal, como também a PUC, a Faculdade de Milton Campos, FUMEC e assim por diante. Todas elas têm uma preocupação com essa qualificação do professor. Né? Passou a ser uma exigência do próprio MEC a manutenção de um conceito elevado na avaliação, a qualificação do professor. E com isso, essa formação continuada dos professores, isso obviamente traz um aperfeiçoamento e uma melhor qualificação do alunado, dos bacharéis que se formam. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui nesse primeiro Justiça às Claras e dizer que estaremos aguardando sua volta, porque esse tema do impeachment ele vai ter um desenrolar provavelmente daqui a alguns dias ou semanas, pelo menos nessa questão de definição em relação à aceitação do processo ou não, e nós gostaríamos de contar, posteriormente, também com a sua opinião, sobre o que vai ocorrer com esse país, caso o processo seja aceito e, eventualmente, daqui a 6 meses, venha acontecer a destituição da Presidente da República, ou não, a destituição ou não da Presidente da República. E gostaríamos de te agradecer muito por estar aqui, por trazer ao cidadão uma linguagem mais clara do que está acontecendo nesse país. E, assim, muito obrigado. Um grande abraço. Eu agradeço e renovo os votos de sucesso. Parabéns. Obrigado.